como já sabemos, tudo é simbólico. Tudo foi escrito em formas de parábolas. Preste atenção nesse vídeo até o final. Acompanhe com sua Bíblia e perceba que as pregações nos templos religiosos não faz nenhum sentido. E aproveitando, se você está entendendo todas essas coisas, compartilhe com seus amigos e familiares para que também as outras pessoas possam enxergar e se libertar da mão humana, pelo qual são escravizados no sentido espiritual. Esta passagem se encontra no livro de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo-se que o Mestre, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simeão, que o traísse, sabendo-se este que o Pai tudo confiava em suas mãos, e que ele viera do Pai e voltava para o Pai. Levantou-se da ceia, tirou-se as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simeão, Pedro, e este disse: Mestre, tu me lavas os pés, a mim? Então respondeu o mestre: O que eu faço não compreendereis agora, mas compreendê-lo-ás depois. Então disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Então respondeu o mestre: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Mestre, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então declarou o mestre: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e fazei bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Mestre e Senhor e vos lavei os pés, também vos deves lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo, que o servo não é maior do que o seu mestre, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticar. Olá, a paz seja com todos. Este vídeo tentará ilustrar a parábola do lava-pés. Para isso, é preciso fazer como um ensinamento dado pelo nosso mestre: meditar e meditar,
em tudo que nós lemos. Não é só ler, mas ler e meditar. Quando você vê a passagem do Messias lavando os pés dos seus discípulos, você já parou para meditar? O porquê de lavar os pés, se o resto já está todo limpo? Muitos dizem que é um ato de humildade, onde na verdade significa uma coisa totalmente diferente. Lavar os pés é lavar aquilo que está sujo por onde nós andamos. Ou seja, lavar aquilo que está sujo para que permaneça sempre limpo. É isso. Precisamos meditar em tudo aquilo que é dito e observar o que o Criador fala a respeito. E as respostas dos mistérios serão assim desvendadas. E o que suja os pés? Ora, várias coisas podem sujar os nossos pés. Mas olhando aqui para a parte espiritual, nós vemos o pó que se agarra ao nosso pé, sujando onde nós devemos limpá-los. Vamos perguntar ao nosso Pai Celestial o que representa o pó. O Pai, dando a resposta do que representa o pó, nós teremos a resposta do que significa esse ato do lava-pés. Então vamos lá. Vamos abrir as Escrituras Sagradas no livro do Gênesis, no capítulo 3. E Yahweh disse ao homem: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo para não comer dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, e ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Viu? Por causa da desobediência, o homem fala o que quer. Veja que aqui o Criador chama o homem, Adão, de pó. Ou seja, o pó é representado pelo homem. Ou seja, o que está sujando os pés por onde nós andamos é a palavra humana. Veja que o Criador diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, aonde o Criador já manda o próprio pão dele dos céus, que é o seu Messias, o seu Filho, né? O pão que desceu dos céus. Porque o Filho fala as palavras do Pai, e o homem, cada qual fala a sua própria, ou seja, o seu pão. Querem alimentar com aquilo que não satisfaz, com a sua própria palavra. Aonde o Criador já mandou o seu pão, o homem está criando o seu próprio. Vamos ver uma pequena passagem aonde que essa resposta que o Criador nos dá sobre chamar o homem de pó nos ajudará a compreender a passagem de Moisés na sarça ardente. Moisés, eis-me aqui.
tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Vem agora. Quem irá a Faraó? Serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora! Oh, Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Se você prestou atenção na passagem, Yahweh manda tirar as sandálias dos pés, pois elas são sujas por onde Moisés andou. Nesse caso, o Egito, seus líderes, seus deuses, seus ídolos e suas doutrinas humanas. Lembre-se, para se chegar ao Yahweh, você terá que tirar toda a sujeira que você adquiriu com os homens, por onde você andou, dentro das religiões, com suas doutrinas, seus deuses, seus ídolos e seus ensinamentos. Pois é impossível chegar no lugar sagrado, no lugar santo, onde o Yahweh está, se você não tirar toda a sujeira por onde quer que você andou. O que limpa é a água, e a água está aqui, deste lado. E deste outro lado está a água viva. Deste lado tudo que o Yahweh, o meu Pai, falou. E deste lado se cumpriu tudo em verdade, da forma que meu Pai disse aqui deste lado. Logo, se você aprendeu que existe um outro Deus, só a água poderá limpar
essa sujeira dos lugares aonde você andou. E o testemunho do Messias. Lembre-se, se o meu Pai disse eu sou o único deste lado, deste outro lado o meu irmão diz, ele é o único. Para conseguir se limpar do erro, terá que ouvir a voz do meu Pai e a voz do meu irmão. Eles que tirarão de você o pó e lavará toda a sua sujeira, trazendo você para o Espírito. Pois o que é pó, ao pó tornará, mas o que é do Espírito volta para o seu Pai, o dono que o deu. O pó que pertence ao homem tem o seu fim, mas a palavra do Pai, que é Espírito, ele retorna para ele. Se você tem o Espírito do Pai, eterno você será, porque ele é eterno. Mas se você tem o espírito humano, a palavra humana e a doutrina humana, assim como ele acaba, você acabará como ele e terá o seu fim. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrar, procurai saber quem nela é digno de ouvir a palavra, e hospedai-vos até que vos retireis. E ao entrar na casa, saudai-o. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa, daquela cidade, sacudi o quê? O pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que envio-os como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sê prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos. De quem? Dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa serei levado à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Então entendam, gente, se vocês forem levar a mensagem do Pai e do Messias a qualquer lugar, se for bem recebido, permaneçam lá até que aquela pessoa seja limpa com a verdade. Mas se a pessoa não for digna e não quiser escutar a palavra da verdade, é aonde entra o momento de sacudir os pés para que o pó saia como sinal, para que fique ali o que é humano e vocês voltem com o que é espírito. Vocês andarão por muitos lugares, encontrarão religiões, doutrinas, onde cada um falará a sua própria. Por isso, em cada lugar que você chegar, você sujará os seus pés. Lembre-se, quando seus pés sujarem, ao entrarem nesses lugares, voltem novamente ao Messias, e ele vos lavará os pés, ou seja, retornará novamente à doutrina pura e verdadeira por onde que você andou, e você estará pronto para seguir viagem mais uma vez, até que seus pés se sujem novamente por onde quer que você ande, e você, da mesma forma que soube os mandamentos, os estatutos e os juízos dados pelo Pai,
façai com os outros assim como nosso Mestre fez, mostrando sempre a verdade, a honra e a glória do nosso Pai. Que Yahweh seja louvado. Pare um pouco e preste atenção. Olhe bem para esse vídeo. Você acha mesmo que isso é um ato de humildade? Ou isso não é mais nada menos do que uma prova de que o sistema religioso em si, o sistema religioso em geral, não entende nada do que está fazendo? Pare um pouco e preste atenção. Preste atenção nessas imagens. Quem mandou esse homem fazer essas coisas? Você já parou para se perguntar? E mais outra coisa, dê uma pesquisada sempre que você puder, onde você quiser, no YouTube, no Google, a respeito desse assunto que foi abordado nesse vídeo, a respeito do lava-pé. É necessário que você estude por si só e não pergunte para homem nenhum. Pesquise juntamente com sua Bíblia, depois da análise desse vídeo anterior que passou. E não sei se você já percebeu que tudo é simbólico, tudo aquilo foi simbólico. E este homem, dizendo ele que ele é o substituto do Filho de Deus, ele faz essas ações e até diz em um dos seus vídeos, você pode pesquisar, ele diz que essa ação era feita por escravos quando chegava alguém de visita. Preste atenção. Será se era isso mesmo? Pesquise você mesmo. No YouTube existem inúmeros vídeos parecidos com esse. E também tem várias pregações. Veja você mesmo que é cada um dando fruto do seu próprio entendimento e não tem nada a ver com os ensinamentos do Criador. Ou seja, isso aí é uma oposição. Esse aqui é o verdadeiro Satanás, se é que vocês não perceberam até os dias de hoje. Aí fica a pergunta, mas por que essas coisas estão de pé até hoje? É necessário você perceber que é necessário também que tudo isso aconteça enquanto as palavras do nosso Criador não se cumpriu ainda todas. É necessário que todas essas coisas venham acontecendo por enquanto, mas também foi escrito que tudo um dia haverá o fim, ou seja, o fim do pecado. Então fica a análise para você mesmo estudar e pesquisar a respeito do assunto e de todos os outros vídeos que foi publicado aqui no canal. E aproveitando, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente ponha um fim em tudo isso. O nosso Messias está chegando e que toda honra e glória seja dada ao Criador Todo-Poderoso.